O fruto prático, visível, é o amor do Pai, a cooperação e os tesouros que você recebe do Pai. फल के रूप में मिलते जब भी कोई विशेष सेवा करते हो Você faz algum serviço especial सेवा कर enquanto sendo yukt yukt, há tanta felicidade. उस समय का चेहरे का फोटो निकालो Que a sua face parece quando uma foto é tirada naquele momento? De um lado, você faz serviço e por outro lado, do lado prático, o fruto visível está pronto para você. सदा ध्यान है एक हाथ से सेवा करो दूसरे हाथ से Fazer फल serviço por um lado e comer o fruto com o outro, vocês têm essa experiência? बड़ी मेहनत Ou fazer serviço सेवा leva muito esforço? हलचल A होती है flutuação no serviço ou não? कि A नहीं flutuação algumas vezes. होती है कभी कभी होती है ये हलचल ही Essa flutuação torna vocês fortes, torna vocês experientes. अनुभवी बनाती है हलचल में इसीलिए आते हो Vocês vêm para a flutuação porque vocês somente veem o tempo presente. में Tanto o futuro que está escondido no presente não é claramente visível. Entanto, e portanto, vocês entram em इसलिए flutuação. हलचल में आ जाते कोई भी बड़े ते बड़ी नासिक Qualquer situação mais delicada vem, na verdade, para ensinar você uma lição importante para o futuro. Não é apenas uma situação, स्थिति नहीं है mas é o seu professor. उस नजर से देखो Veja isso com a visão इस सब स्थिति ने de qual हर पर lição a situação está ensinando a इसको você. कहा जाता है Isso é conhecido como mudar o negativo em ऐसे positivo. समय परिवर्तन करना सिर्फ परिस्थिति को देखते हो ना Vocês simplesmente olham para a situação, vocês se tornam com medo. और परिस्थिति Situações माया द्वारा estão em novas formas de Maya. नए नए रूप से आएंगी वैसे ही नहीं आएंगी जो Ela não virá da mesma आई forma है जिस रूप como ela veio antes. Ela não virá उस रूप में नहीं आएंगी da mesma forma. नए रूप में आएंगी Ela vem numa forma nova, então você se torna com medo daquilo. ये तो नई बात है ये तो Isso é algo होना novo, eu não posso fazer isso. Isso não deveria ser assim. नहीं चाहिए लेकिन समझ लो कि Temo माया que Maya virá como aquela que adota muitas formas diferentes até o final. माया को बहुरूपी बनाना Maya sabe como se tornar muito fácil e rápida e adota जैसे आप muitas जिंदगी formas. जियोगे ना Seu estágio, conforme seu estágio é, ela vai criar uma situação para constranger você. Se, por exemplo, você se torna अलग um मिले pouco descuidado na sua vida hoje, तो माया भी Maya उसी iria numa situação na forma de descuido. के रूप में आएगी आज मूड थोड़ी Se o seu humor está um pouco ruim जैसे होनी hoje, चाहिए वैसे नहीं है como não deveria estar, então Maia viria numa situação de mau humor. फिर सोचते हैं तो Então पहले você ये pensa, bom, eu वैसे estava नहीं pensando sobre isso antes também. Por que então aconteceu? इसलिए माया को Isso, देखने के लिए a ver e conhecer Maia, torne-se जानने के लिए Trikaudarshi e Trinetri. त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बन आगे पीछे सामने Torne-se Trinetri नेत्री बन em ser capaz de ver o que está em frente de você. Você a desempenhar a tarefa de renovação.
Até você se tornar humilde, você não pode fazer a renovação. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 14. Om Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 14, com o sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa o novo mundo. Hoje, o tópico de hoje é o sinal de boas maneiras é a humildade. Vamos ouvir agora Mohini Diri. Om Shanti. Everyone. Om Shanti, todos estão bem? Todos estão ok, felizes, saudáveis, certo? Muito bom. We always want to maintain Sempre queremos manter good wishes and pure feelings for bons everyone. votos e sentimentos puros por todos. And Baba saying the E seed Baba for that diz que a semente para isto is to have awareness é ter a that I am consciência instrument de que eu sou um instrumento. and also be humble, Também ser humilde, because sometimes it does happen or it could happen. porque algumas vezes acontece ou Someone pode didn't acontecer que agree alguém with you or não respect concorde you com você ou te or humiliated respeite you in front ou of que people humilhe or você em something. frente de outras pessoas And from por your causa de alguma intellect, coisa. you say, E a partir do seu that I intelecto have você good diz: wishes for you. "Ah, eu tenho bons Because votos you por want to você." see the change Então in that você quer person. ver I want to a have good wishes mudança, for you. você quer ver a But mudança nessa then pessoa, você quer also ter bons votos para aquela other pessoa, part mas of the então mind says, a outra but parte you da mente know diz: "Mas that you will você have consequences of that. sabe You que will vai ter know when consequências disso, your você vai karmas will saber come back to you. Not quando suddenly seus like that. os karmas vão voltar para They're você. De not good repente, wishes, right? They are não just são like bons votos, certo? São very simple apenas muito, reactions we have. muitas reações muito simples que a gente tem. And the reason is our E a ego. razão é nosso ego. Or I forget that I am just Quanto mais eu instrument. esqueço que So eu what estou Baba um saying instrumento. that Então, actually Baba diz, na the verdade, feeling, the awareness que o of being sentimento, a instrument consciência de ser um and instrumento also e também humility will a help you humildade to vai maintain ajudar você good a wishes manter bons and pure votos feelings e for sentimentos everyone all puros the time. por todos, It's todo o very tempo. interesting É to muito see the interessante connection of você ver a humility conexão with da constantly humildade having com good wishes and constantemente pure ter feelings. bons votos e sentimentos And puros. then Baba is saying that E então, Baba you está must dizendo que maintain você deve your manter manners, as suas your maneiras, decent suas behavior boas maneiras, o seu comportamento decente, while proving the enquanto truth. provando a verdade. Sometimes we become harsh, Às vezes nós nos tornamos we say things which apressados, are not pleasant você diz coisas que não são agradáveis, by proving that I am what I am saying is mas true. provando que eu So sou both are que eu important, both sou. Todas as correction verdades são and importantes e também boas maneiras.
sometimes because lack of Algumas humility, vezes, por causa da falta de humildade, and you are trying to prove você está that you tentando are provar truthful, que você é verdadeiro. we use the language Então, nós of usamos our a linguagem behavior, do nosso our comportamento, interaction nossa that is not interação, decent. não é muito It's little bit decente, rough. é um And Baba pouco saying, no, that shouldn't happen. apressada. E Baba fala, isso não While deveria proving the acontecer. truth, use your Enquanto provando a manners. verdade, use suas maneiras, suas boas So Baba is maneiras, saying that actually, sua educação. Então, when Baba there is diz que, na humility, verdade, quando há you are humildade, humble. You você are é able to humilde, maintain your você é manners. capaz de manter You are bons decent. modos. Your words are appropriate. Você é And decente, Baba suas is palavras saying são that apropriadas. Então, Baba está dizendo when que, there is humility, quando há humildade, you are able to be constructive. você é You capaz de build. ser construtivo, você And today I was constrói. thinking, E hoje eu estava to pensando create new world, em criar um mundo to create novo, new world, we also need para good ser um mundo novo. relationships. Então, nós precisamos de novos relacionamentos. So every step of life in Então, life, cada passo da vida, try to see tentar when ver there are manners, you quando can have há good relationship. bons votos, você pode ter And when you bons have good relacionamentos. relationship, E quando nós temos bons that's when you can relacionamentos, create new world. então a gente A pode criar um mundo novo, golden aged world. um mundo da idade do ouro. Because if relationships are Que not good, se os relacionamentos how não can são there be new bons, world or como golden pode aged haver um world? mundo novo, um mundo So dourado? through your Então, através expression of any da kind, sua expressão, de so I qualquer would say forma, através dos olhos, wherever we através de interact palavras, de with qualquer others, forma, nós it should interagimos be com of outros. respect. Isso It deveria should be ser decent, respeitoso, deveria have ser good manners, decente, ter good boas vocabulary. maneiras, um bom vocabulário também. Just don't say things Apenas which não is not dizer decent, coisas, right? porque To isso não prove é yourself decente, right. certo? Provar se é So Baba como is saying that certo. Então, Baba está constructive, dizendo que everything constructive becomes tudo é very easy construtivo, when there tudo is que constrói humility. torna-se muito fácil quando tem humildade. Baba says until you become Baba humble, diz, até você you se will not be able to tornar, create new world. So você attention não será has to capaz de be criar um novo mundo até você se tornar Anga. how to create Então, como criar new relationship, good relationship. um novo And relacionamento, um bom relacionamento, tudo bom. Baba is saying for that, Baba humility diz is que para important. isso a humildade é importante, So because we were using three words, porque você está usando três Nimit, palavras. that means the awareness of Nimit, being que instrument, significa a consciência de then ser um humble, instrumento, ser and humilde, then constructive. e depois construtivo. Because Baba has come, Porque Baba veio why he adopted us, e porque ele nos adotou. why Baba is sustaining us, Porque Baba está nos sustentando. because we are instruments to Porque create nós somos new world. instrumentos para Not criar o only mundo create novo. new world, Não apenas but criar o master mundo of novo, the mas new world. somos senhores do mundo novo. I also like when Baba said Eu também that gosto quando Baba Baba diz constantly give you help, que ele constantemente dá cooperation, a and all the você treasures. ajuda, cooperação e And todos os these things tesouros. are your E evident proof ser of livre what you do as elevated actions. de todos os frutos Some com children, ações elevadas. Então, whatever they alguns begin, filhos, they ou don't qualquer coisa que begin eles with the thought começam, eles não that começam we com o have to create pensamento que nós temos que not only criar our present, but não our apenas nosso future also. presente, mas o nosso futuro também. So those who are Trikaldarshi, Então, aqueles que são those Trikaldarshi, who want a good future, aqueles que querem um bom they will futuro, definitely eles be doing definitivamente actions in such a way estariam fazendo ações de and um modo also e experience também what is helping experimentando me. a ajuda que Baba está me dando. Everything is very cooperative Tudo é muito cooperativo and Baba is giving me all the e treasures. Baba está me dando When we todos will os remember tesouros. our Quando a gente present vai fruit, lembrar do nosso fruto which presente Baba is giving us now, que Baba está nos dando agora,
so interesting that Então é sometimes interessante we que algumas need help vezes and we say, Baba, nós please help precisamos me. ajuda e nós dizemos, Baba is por saying, favor, nos just ajude. E do Baba what is diz, right. apenas I will faça o que é continually certo help you. e eu vou And constantemente you te will ajudar. get cooperation, E você vai ter whether it is of cooperação, Baba, seja de Baba, cooperation of souls, cooperação de cooperation of almas, nature, cooperação da you will get natureza, cooperation. And all você the vai ter treasures cooperação. in E all the todos os treasures there are tesouros powers, são there are poderes, virtues, são there is virtudes, knowledge, right? há So conhecimento, Baba said, certo? don't forget Então, Baba diz, that não you esqueça also get que você evident também fruit at the present. tenha o fruto evidente And do really, if we presente. remember this all the E se time, realmente, se você lembrar disso todo o not tempo, only our courage, não apenas nossa enthusiasm, coragem love e for Baba, entusiasmo, amor por remembrance Baba, of Baba lembrança can de be Baba, maintained. pode ser facilmente mantida. And just imagine, Apenas if we don't imagine. think that way, Se nós there is não pensarmos difficulty. desta maneira, We pode haver might say, very dificuldade. hard, E você pode dizer, I é muito cannot do it. difícil, eu não posso But when fazer you know isto. Baba is helping, Mas quando você sabe que Baba está ajudando, Baba is there to Baba cooperate, está lá para to give cooperar, me whatever para dar powers o and que eu, virtues I need. quaisquer And Baba poderes is e giving. virtudes que eu preciso. E So Baba please está dando. continue to do Então você continua a fazer service and serviço service also in a e elevated way. serviço de So uma forma Baba elevada também. Então eu had gosto, said, and quando o also Baba diz, the homework for também tomorrow, no dever that de casa every para step amanhã, you see, e cada passo am que I você creating? pensa, eu estou Am criando, I establishing? eu estou estabelecendo, Am I constructive? eu estou Every step construindo. Todo passo you should think about that. você And deveria when you will pensar think sobre like isso. this, E then quando você pensar definitely assim, there will então be more definitivamente for haverá the um mundo present novo, and the future also. para o presente e para o futuro também. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Moini Didi. Om Shanti Shanti everyone. Oh, todos. Shanti. Om Shanti Shanti. Mohini. Good evening. Boa Good noite. I was paying really close attention, Didi, to Eu the estava prestando techniques atenção you were giving on às how técnicas que você to estava dando maintain sobre como manter this thing of essa respect coisa and de manners and all of that. respeito e boas One, maneiras you e tudo said isso. that we have to be Você Trikaldarshi. disse When que you nós said temos que that ser we have to Trikaldarshi, nós remember we temos are que creating ser, a nós new temos que world, not just lembrar the que nós task estamos we are criando um doing, but mundo every novo. task is Não connected to só a the new tarefa que world. nós estamos fazendo, And the mas todas as third one tarefas is estão that Baba conectadas is com o with novo us. mundo. E a terceira coisa é que o So, Baba está conosco. in the past Então, couple of days, nos let's últimos say dias, I didn't have manners or I lost my vamos thing or dizer que eu said não tive something. boas How do maneiras, we eu fix perdi that? alguma coisa, eu disse algumas coisas It's like erradas. what Como eu Baba would say, conserto how isso? Maya comes in different Eu ways. estava pensando que And Baba Maya comes disse and que Mama, gets Maia you vem and you de don't even formas know it comes you diferentes to e ela later pega on você, you think, você oh, nem I wasn't sabe, ela very te nice at that pegou. point. How do you Ah, eu fix não fui it? muito bom naquele ponto. Então, como que eu conserto isso? First, I think we have to Primeira ask coisa que eu Baba acho é for que nós temos forgiveness. que Then we é have to pedir ask perdão the person a Baba. E depois nós temos que immediately, falar para a please, pessoa that this, humildemente: I didn't mean it, I didn't want it to say, ah, eu não but quis it was dizer my isso, mistake, eu I não wanted quis to falar join. isso, eu And fiz third, erros when e you have pedir desculpa. E o realization terceiro, and quando then você tem a realize for yourself, realização e not entende para your si mesmo e own não behavior, não not that permite o seu conversation comportamento of na that sua standard. conversa So que it is continue assim. Baba, with the soul Então, which is involved, and the é service. Baba, We have to do a it alma, together. e a gente tem que ir além disso. What if, Didi, if you feel that the E se você other sente que party also made equal amount of mistake, and a outra if pessoa you também ask fez for o mesmo erro, forgiveness, that e that se você mistake will pedir por keep perdão, continuing and esse you erro go vai down that road continuar. again, and then Isso you é get um upset. padrão que vai So acontecendo how e do you você ask fica for chateado. forgiveness? Então, Just como as você Baba pede por said, Mama, perdão? and the mistake happened Vamos on dizer, the se other você side fica also. errado e o erro So it is acontece, e do outro really lado também, always good não é to think of sempre how can I bom pensar transform em myself. como eu posso me And if transformar. you keep that aim, Se você one mantém esse day the objetivo, realization come to the other um person. dia a realização So vem para outra transformation will pessoa happen on também. both sides. Então a transformação We vai are looking acontecer dos dois today lados, for certo?
Nós estamos olhando aqui para not immediate change, but change definitely will não happen. mudanças imediatas, If mas as you mudanças talk definitivamente vão respectfully acontecer. Então, se twice, você three falar times, and the other respeitosamente person doesn't 2 ou know 3 or vezes e a doesn't outra respect pessoa you, não sabe, so even if you don't ask for então, forgiveness, mesmo se that você não other pedir soul por will perdão, realize mas se that a outra alma vai perceber. it could take long. Isso pode Maybe levar this um one tempo, soul, it was few years, mas when she realized that the way I houve uma acted alma is not decent. que demorou But 3 I anos never para told you perceber so respectful, que but I quando eu spoke. falei com muito So it's respeito, sometimes this karmic accounts also, então algumas vezes é uma conta kármica também, they end up in argument, they end up como o in final de um things argumento which are not very ou decent. alguma coisa que não é muito But also, decente, if both mas souls are também making efforts, so são os change will come esforços one day, kármicos and that soul will say, e aquela alma vai you know, dizer: I shouldn't have agora eu spoken like percebo that. que eu não deveria I ter falado shouldn't have, daquele jeito, ou que eu humiliated não that soul. deveria ter So humilhado that's aquela happened, alma. I have Então isso experienced that. acontece, So eu person tenho essa will change experiência. one day, right? Então, aquela So, pessoa vai Don't mudar um worry dia. about that. so I Não should se ask for preocupe com isso. forgiveness, Então, even eu if I believe deveria that the pedir pattern is por going to perdão, continue. mesmo se eu Because I pensar que made o the padrão vai mistake, I should continuar. ask for forgiveness. Porque eu fiz Yeah, algum erro, eu she will deveria pedir say, por perdão. well, sorry, Sim, I você deveria dizer: didn't desculpe, mean that. I have good wishes eu for não you. quis dizer You isso saying forgive me, or com os votos para você, but não at least dizer que show você está some sign that perdoando, mas this mostrar is algum not what sinal you would have wanted to do. Okay. Okay. não era aquilo que você queria fazer. That's good. Thank you, Deep. That was very helpful. Muito obrigado, isso foi muito útil. My question today, actually several Minha from the big pergunta hoje, was a one partir da was morte de Baba was hoje, saying that era que Baba estava dizendo que remembering bodily beings really lembrar de doesn't get you seres anywhere. Only corpóreos if you remember não Baba leva will you você be a absolved. lugar nenhum, And I'm e só se noticing você today lembrar that de the Baba whole você idea vai is ter os how much I'm pecados remembering absolvidos. bodily Então beings. hoje eu So much of pensei the com time I'm remembering hoje eu bodily vi beings. como eu estava How lembrando do de you seres practice not corpóreos. Então, remembering como você bodily pratica beings? não se lembrar de seres corpóreos? No, see, depends on for what you're Veja, remembering. isso depende The para que feeling, você se or lembra. is it connected with Eles estão task or puxando você ou isso está you conectado are com a feeling? It's tarefa, connected with isso a está task. conectado. Yeah, so Ah, if estão you are in a conectados com a feeling of tarefa. 10, you will Se você remember another mantém, 9, no? So that you can work together. That is se você different. mantém a sua lembrança When the na tarefa, soul is vocês podem working trabalhar juntos. Às vezes a person mente é to one levada being, para uma whether pessoa in em relationship particular, or even in a seja num task, that relacionamento you are ou mesmo pulled numa tarefa. by that soul. E você That é shouldn't puxada por happen esta alma. Isso não because that is deveria like acontecer, some, porque isso é attachment, como expectation um of apego, some alguma karmic account. expectativa ou So we alguma don't want conta our kármica. E intellect nós não to be queremos que o nosso manipulating intelecto seja anyone, puxado but por working nenhum ser together humano. and Mas trabalhar avoid so that juntos, if out of 8 you forget one, that soul won't like it, right? So we have to think of that. então nós temos que That's not pensar like, nisso, but mas isso não é sometimes it can lembrar-se happen like, desses oh, I seres. was just Mas às vezes meditating acontece, or eu tenho essa something and the soul lembrança appears. de alguma coisa e a alma So apareceu. I remember Então, one time Daddy Janki said, eu lembro que uma vez Dari Baba Yankee disse asked her, que do you Baba remember pediu a ela: students? And she você se said, lembra dos how can I estudantes? remember Ela students? falou: como que eu She posso me said, lembrar Daddy, dos if you don't estudantes? remember, they Aí ele won't get disse: the mas se thought. você não lembrar, eles So não vão ter o thought, pensamento. E then se eles always não come tiverem o close to pensamento, Baba. então And eles não she's vão been chegar próximos de encouraging us Baba. Então, to think of, você tem que. Baba so pensou often passou a encorajá-la para pensar together, neles. E isso é but uma that's invocação against que service. acontece na outra pessoa. It's Mas not. isso é para o serviço, So it's very não é subtle. apego. Então é So muito let's sutil. say if Então vamos dizer que if our mind is getting pulled by some se a mente soul, está it's not puxada para not alguma with alma, service, not just I'm asking the não para o question. serviço, Mind is getting somente pulled. fazendo How uma would you pergunta. Se a mente handle está if sendo let's say puxada a para soul uma went alma, by como você someone? lida com I isso? think you have to Eu acho que você tem connect with que that one as a soul. So if the conectar person com karmic essa, accounts com esse ser is como so uma alma, consciousness that we porque pay more existem attention to always think contas of that kármicas e one na as a soul consciência da alma or você see that tem person mais atenção as em a soul. pensar em So outras whatever almas body ou ver karmic essa pessoa relationship como almas. Então, from the past se happened, houver they will alguma change
alguma and conta so it kármica is do passado está lá, isso vai mudar spiritually e a created. consciência de alma vai criar um relacionamento espiritual. It's very, very useful. Isso é muito Especially útil, because if you think especialmente with porque se você I pensar, experimented many eu times estou because experimentando sometimes muitos it's not tipos, you are porque algumas vezes não é que pulling, they você, pull you to eles vão puxar like você para someone isso, has certo? Bom, lot of como se once alguém it tivesse, there is purity, there is love, there is vamos dizer que closeness, se há pureza, há amor, há relationship. proximidade numa The other is conversação, on mas a outra coisa physical é level if there is any um modo attachment físico, from se há their algum side. apego a So partir do lado only way dele, is to settle. do Is the lado soul deles. Então, o conscious? modo de acertar isso é na I consciência am de alma. soul, you are soul, I am soul, you Eu are sou uma alma, soul. você é uma In alma, between, nós somos the almas, então no unconscious meio, attachment a need to be consciência do left behind. corpo e o apego vai ser removido okay, definitivamente. okay. Ok. There was this one more. Há uma This mais, thing when Baba says essa Jivan coisa Mukti quando in o the Baba second. diz Jiva Mukti no segundo, liberação em vida no And segundo. guessing many things that Baba says is very Muitas coisas deep. que Baba Like fala initially que you são think, muito oh, he's just profundas. saying it, but he's not just saying it. There's Na something Búrdia, very deep about ele this está Jiva apenas Mukti in a dizendo isso, mas second. ele não I está want to say apenas what this dizendo isso. very Mas é deep things liberação about em vida Jivan em um Mukti in a segundo. second. So today when he said you can receive Então, the hoje, Jivan quando Mukti in a ele disse, second, você what is pode your receber understanding of this? It's, when we come to Baba, liberação de vida em um segundo. O que ele quer conhecimento, dizer? Então, quando a the gente vem para Babilônia do realization comes conhecimento, a about the realização vem bondage, sobre a like bonded escravidão. with the body, bonded A in escravidão do relationships, corpo, a escravidão dos everything. relacionamentos, Some of us imediatamente é have removida. Então, arrangements, we alguns carry on in começam a that mudar bondage, right? e alguns So começam in one a ter second, escravidões. Baba Então, em um liberated segundo, you and gave you a Baba new libera spiritual você life. e dá a você uma That vida nova that is espiritual, one thing. certo? Or Essa é when uma you coisa. belong to Baba, Ou as soon as you quando say você Baba, pertence a Baba, you quando você become a diz real Baba, soul, like your você se child. torna So when uma you're a child, alma como se você fosse Shivaji uma criança. inheritance, Então, quando você é uma and that is criança, Jivan Mukti also. So when você there is não tem inheritance, muitas Baba coisas, você tem liberated uma you, herança. like Então, isso é many of uma, us, quando você even tem we, herança, quando você tem uma we realização, have muitos job, de we nós, have family, você tem um but there is trabalho, a uma spirit, família, like even mas you are isso in era, connection with them, but there is mesmo no se você bodily tiver em attachment. conexão com That eles, that não is vai liberated. haver People just today is apego so do interesting that corpo. Isso é muito, soul is living body. They say, call my son, então as call my pessoas dizem, daughter, just quando a come. alma está And deixando o here we corpo, just remember Baba, a gente those apenas who se are lembra de awakened. Baba. E aqueles You know, que so it's estão a lá, freedom, no? Right. isso é Because liberdade, certo? A if you will make a liberação. long list of Então, se how você we fizer have uma longa liberated, lista as soon as we came to de Baba and got enlightened, quantas coisas eu liberei quando eu yes, vim para our Baba, intellect and mind então is o seu free intelecto e in the mente sense está not being livre, pulled no or sentido de not não ser working in any puxado bondage. ou de não estar So we trabalhando com all have nenhuma that escravidão. Jivan Mukti. Então, I todos nós when I was temos talking, I could feel liberação em vida. Então, quando eu I came to falo, Baba, I got Jivan eu sinto Mukti que quando eu vim para Baba, immediately. imediatamente Hmm. eu So senti you isso. said three things. Então, você disse I'm três going to coisas. create the list. Eu vou criar a This lista, whole thing about the porque second is todas I essas coisas de um feel, segundo, this eu feeling sinto of que second. I esse want to sentimento explore this de more because I don't want to eu feel quero like, oh, explorar isso listening mais, or porque eu não listening quero of it, sentir, listening a all gente of tem que that. trabalhar, But nós Baba temos que is fazer tudo promising isso. something in a second. E I Baba should está give it prometendo in a algo em um second. segundo, então eu deveria receber em um And so segundo. the one you said Então, was when we você came, disse, the attachment to everything we nós lost. viemos o apego You a tudo said que nós we perdemos, received an inheritance in a second. nós recebemos uma herança When em um segundo. when we are leaving the body, that we are Quando nós remembering Baba, estamos we're not deixando o remembering corpo, anyone nós else estamos lembrando de more. Baba e nós não estamos lembrando de mais ninguém. Yes, E your você tem first mais? Sim, attachment você is primeiramente, soul's first attachment is with the body. o primeiro So apego as da soon alma é as you com o know I'm corpo. Então, soul, assim, you quando got você freedom, sabe que you got você é uma alma, liberation. você tem That liberdade, você fica attachment, liberado. even if it takes time, Esse maybe, apego, mesmo but se that levar um moment tempo, one feels it. mas naquele momento não vai Also, I sentir. found that when I Mas met eu também Baba descobri que first quando eu time, encontrei I Baba felt pela so much primeira vez, purity. eu senti tanta In the pureza, sense no like I'm sentido free from de, all past, eu sou free livre de from todo all o vices. passado, livre de Everything todos is os gone. vícios. In a second, Tudo that já is foi. true, Didi. Em um Yeah, segundo. Isso é without verdade, seeing the Didi. purity which Em is um segundo, experienced, I a think. pureza é But experimentada, eu acho. also
Mas também protection of Baba. a proteção de It's Baba like all the time we depend on é como people. se todo o tempo a So gente we are not dependesse das pessoas. subservient to anyone Então now nós não somos for our subservientes a strength, ninguém agora. for our support. Na nossa Baba força, is no there. nosso That's suporte, e Baba está lá. liberation. Isso é a Because you liberação are em living vida. a life of Isso liberation. significa que você está vivendo uma vida You de are living liberação. a life Você está vivendo uma vida, liberation. That's mas em liberação. Isso é Jivan Bhukti. Right. Liberação é and um you segundo. can see the Liberação list em of other vida. bondages. E você pode fazer a You lista keep checking it's gone, it's gone. de Right. outras Yeah, escravidões, I will você have vai to listen to checando this se vai again and sair. take notes of Eu all vou the ter things que you ouvir mentioned, isso and e then ter que it'll maybe trigger a anotar few more things that I got liberated from algumas so many coisas things que in my você life as well. falou e eu Everything is fiquei connected liberado and de all of that. muitas coisas, eu fiquei Really, liberada de really ser is. casada, então foi uma grande liberação. One of the things that Então, uma Baba das was coisas saying que today Baba is estava dizendo about, hoje, actually yesterday, he was saying ontem, about Paras Buddhi, right? Patarnath and Parasnath. That you're going from a stone intellect to a divine que intellect. você vai do He was intelecto de saying pedra that, para o divine intelecto intellect, divino. but I Isso é want traduzido to como have your intelecto divino, understanding mas of eu what quero is ter o seu Paras. entendimento do que é Golden, right? Yeah, okay. intelecto divino. É dourado, né? Because the value of the intellect changes. Porque o valor do intelecto Intellect muda. was pulled in so many ordinary things. Antes, ele And now pensava em it's coisas muito golden comuns, e intellect. agora é um So intelecto it dourado. can catch the vibrations, it can Então, get, isso pode receber as like you have vibrações. said that, Uma we have coisa que eu disse experience of ontem, nós temos a experiência going beyond de ser body, beyond energy, triloque, to de certain estar além do dimensionality corpo home, para as regiões then sutis, return here, e então voltar all para this cá. is because of golden Então, intellect. tudo which isso we é have por a causa do good intelecto experience. dourado. Nós temos uma boa It's not experiência. ordinary intellect. Because So, knowledge has changed Que o conhecimento from mudou intellect into golden o intellect. intelecto de pedra no intelecto dourado. so in Bhakti, when they say Paras, is Então, na like devoção, quando the eles Indian dizem version of paras, é Midas, como right? Anything uma Paras money, like Paras money touches, then it becomes gold. I algo que noticed quando that você toca with se torna you dourado. Então, speaking eu notei que about quando você, um, Didi, money or falou prosperity, which is sobre important, dinheiro ou absolutely, prosperidade, it que é comes. eu So, sinto. what kind of a Paras Então, que Buddhi, what tipo aspect of the Paras Buddhi de should I have aspecto to have prosperity? devo ter para ter prosperidade? When your energy is sato energy, Quando sua energia é uma energia sutil, then the nature serves you. então a natureza serve você. Resources serve you. A People will fonte está servindo automatically você. As cooperate. pessoas vão automaticamente cooperar. When I came to in Quando eu knowledge, Mama vim used to say, para "You are conhecimento, Mama Satuguni dizia, Kanya." você é Of course, because I Satuguni didn't have Kanya. that ordinary habit of sitting, Porque gossiping, or any kind eu of não that. tinha esse hábito But ordinário de then one sentar e time, fofocar, there qualquer was coisa one disso, brother, mas senior brother in India. uma vez houve um irmão He was sênior na talking Índia about e ele falava Peace sobre Village. Peace And Village I said, it's very beautiful, e eu you should disse, come. é muito And bonito, then você he was deveria ir. talking about our E ele center estava here. falando sobre o nosso centro aqui. He said, you will always Ele be in disse, good você place vai sempre because ter your um bom, energy is very subtle. porque a sua energia é So I muito sutil. heard him say, Então eu then I ouvi isso e thought disse, about it. mas You eu put up pensei the sobre places, right isso, places, e sobre ter good places. lugares, bons But lugares, that way you are also subtle, right? mas I'm você giving também you é blessing. sutil, certo? Ah, muito You obrigado have pela river, benção. you have sugar cane. Você There tem are rio, many você rivers. tem Right, açúcar de right. cana, It's a você tem lake. It's a coisas boas beautiful aí. lake. It's a É beautiful é um place. So lago I feel bonito. very blessed, É Baba, um for lugar that. bonito. Eu me sinto That muito means when we abençoada are por estar subtle, aqui. Isso the significa nature que nós will somos serve you sutis. in E a the best natureza vai nos capacity. servir na melhor Mm. capacidade. You have desires Mas and se você tem little bit desejos greed and e um pouco de I cobiça, always say, ganância, Baba, eu whichever sempre place digo, Baba, is vamos yours, ter um you will lugar use it. No? que It's not você vai mine. usar. Right. And this time when I was leaving Peace Village, E after quando eu 2 estava retreats of deixando esse lugar, retreats, através I de was depois de telling 2 Baba retiros, eu Shivanand, estava I don't dizendo know a how eles much you realize que eu that não you are sei se in vocês paradise. percebem que Because vocês as estão soon no as we go paraíso, out in the porque world, assim que vocês saem no even we mundo, haven't reached New York, mesmo completely different ainda não energy tendo atingido Nova of York, a energia é and diferente, so o what mundo é is real diferente. for us
Então, o que é real para nós e o que não é real? Então, aqui a gente vem para desempenhar papéis. Uma vez eu estava dizendo a eles o quanto você deveria servir com amor, manter o seu estágio, para que ninguém que venha, para que todos que venham tomem o máximo benefício. Isso é o que eu senti. Really nice time in Peace Village, yes. Isso foi Thank you um tempo so muito much. bom em So Peace easy to Village. remember Baba. Muito One of fácil de my se lembrar de experience in Baba. Peace Village Uma was das minhas when I experiências was em here, I Peace was Village trying to foi remember Baba quando eu while estava aqui, eu walking and tentava working lembrar and all Baba that. enquanto And I couldn't, andava but in Peace Village it e was so trabalhava easy. e eu não podia, mas em Peace Village foi tão fácil. I could hear but a little bit, but Eu there pude ouvir you mais um pouquinho, mas lá houve so mais. whatever effort you're making, it really Então, qualquer enhances esforço that que você effort. faça, So it really enhances that effort. e esse esforço em Peace Village não era tão difícil. Então, quando você está conectado, mesmo se você tiver um bonito jardim ou na família ou com a família Brahma, isso faz uma boa diferença. One last question, Didi, before you go. Última So pergunta. today Baba was talking about numbers. Baba was Hoje saying Baba how there falava will be sobre thousands números. and this many Ah, thousands and so serão on. milhares e And milhares. so whatever Baba said, this was 60 years ago. Baba must have Então, said it's true. We have maybe over 9,000 centers or Baba more. disse que a gente vai ter muitos What do you centros. feel is the Então, o final que você numbers of sente how many people will dos números recognize finais? Baba? Ou quantas So pessoas there vão are 8 reconhecer billion Baba? souls. Will all 8 8 billion souls bilhões de recognize almas. Baba, Todas or as only 8 4 bilhões de billion almas will vão recognize reconhecer Baba? Baba? 9,000 centers, but in India, Há every muitos center centros, has mas cada 100 centro tem classes, 250 classes, muitas 300 classes, classes. muitas aulas. When I was there, and they say, "Oh, I have 150 in my connection classes." They call them. Ah, eu tenho 150 nas minhas aulas, na Gita Pachala. Então, são muitas almas. Então, nós temos muitos programas todo o tempo. Então, pode ser através de flyer, de mensagens. Muito serviço está acontecendo. Então, quando isso vem para números, Baba diz que todos deveriam ter receber a mensagem. Então, todos os 8 bilhões em algum ponto vão reconhecer Baba. De um modo ou de outro, eles vão receber a mensagem, sentir a presença de Deus, e eles vão sentir que há algo, uma presença especial de Baba no final. E no final eles vão saber tudo da Brahma Kumaris. Mas eles ainda vão sentir isso, porque no final todos têm que ter o amor de Deus. Todos. Quando eles voltarem, eles vão estar em amor com Baba. Certo? Certo. It's interesting, Didi, because when we were there, É interessante que quando a gente estava no retiro, você disse isso. Você pediu Baba na Sajini Yogi, quando a gente vai terminar, e Baba disse isso até o começo. What is your sense of these millions eating from the yagya in the US? O que você acha de milhões comendo a partir da Yaga nos Estados Unidos? Ah, isso vai acontecer, por que não? No próximo mês, vem um guru da Índia, é muito famoso na sua comunidade. Então, é uma pessoa que ligou para Sister Kala e falou, Guru pode vir e vai ter bastante gente para comer e ter almoço e janta. Então Kala falou, sim. A Kala me ligou e perguntou se eu deveria aceitar. E eu disse sim, venha, porque 600 pessoas vão vir e comer e eles vão falar com mais pessoas, eles vão dividir a experiência com tantos. Isso vai dar muito esforço para cozinhar para todos. Eu estava dizendo que a gente vai ter arroz e tal. Mas pergunte a eles porque as pessoas jainistas não comem muitas, eles não comem batatas, eles não comem nada de raízes. Então eu disse para descobrir
para encourage fazer comida para esses and pessoal que vem encontrar o plan guru to go to jainista, Satsang or whatever. mais de What I'm 600 saying, why not pessoas. come? Mas então o que eu Because estava buses dizendo é go que eles devem vir, at least few times. porque os Bus from ônibus vêm, Connecticut went. o But they ônibus love you de so much. They were supposed to leave at 2 o'clock. They didn't leave until 6, and vem um ônibus de because of the Connecticut e eles accident. deveriam sair And até as there 2, were mas so até as many 6 eles não women, tinham very saído. Então nice. eles gostaram They muito. called Peace E Village havia o because they Swaminarayan, don't e ele have, ligou para a Peace they don't Village. see women, right? But their Eles não, husbands want to come to eles Peace queriam Village vir para a to Peace see how do Village we manage para and ver como a why gente people are praising faz so much. e como a So gente they está all came. fazendo as coisas, porque as pessoas Ramprakash gostam wanted that tanto. also, Então, but they did leave Ramprakash estava Kala. com eles, So it mas feels daí like eles people from encontraram Sister Kala. different Então, religion, they as call it pessoas de Peace Village, diferentes and religiões they want ligam para a to. Peace Village e eles querem. So that's why this time I was telling them that I Por offered isso, book for desta Baba, vez, eu estava and then falando I que eu asked too ofereci much book para for Baba e eu perguntei para whatever they Baba do. They que put. quem quiser vir, I said to que qualquer coisa Sister pequena que Joy, eles ponham, all that money which comes from the todo book, aquele we dinheiro que will vem do immediately buy Bog, a grocery gente and imediatamente vai keep the comprar stock very full. e So I manter o said, doing estoque this the muito second alto. time. Então, Whatever a you gente falou need, isso pela just segunda ou think terceira about vez. it. Qualquer coisa que It's você all right, sinta, don't venha worry. a bandara. We don't have. Então, How eu can não we tenho que me manage? preocupar. Cooks Eu não will tenho que me also come preocupar and como help. eu vou fazer. Os cozinheiros também virão. Right, So right. you don't know. Millions Então, like você não one sabe. place, but it could be all over. All over millions. Podem vir, né? Essas Gulab pessoas Jamun que Baba. saem daqui vão Make falar sure para it todos. happen. Make Vamos dar Gulag take from Jamun Baba. para todos. Isso pode acontecer, quem Okay. sabe eles Thank venham you para so pegar much. de lá. Thank you so much. So nice. Ok, muito obrigado. Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi, and thank you, Shirin Ben. It was a wonderful chit chat. And now, tomorrow is Saturday, Obrigado a and vocês pela boa conversa. Murli is from 1969 speaking to the heart of an angel. Abhyakt Murli, date 15th of April 1971. Are all of you children of the Avyakti Murti de 15 de abril de 71. Todos os vocês filhos do pai Trimurti também são Trimurti? Vocês estão fazendo todas as três tarefas enquanto Trimurti? Tempo presente, vocês estão fazendo duas tarefas ou três? Qual tarefa você está desempenhando? Você está desempenhando as três tarefas simultaneamente? Vocês se tornaram Trimurti, não se tornaram? Assim como vocês se tornaram Trimurti, vocês devem também ter se tornado Trikaldarshi, conhecedor dos três aspectos do tempo. Vocês tornaram-se Kaldarshi, então criaram cada pensamento e cada ação, e entretanto puseram um pensamento na ação. Definitivamente, todas as três tarefas são constantemente desempenhadas simultaneamente. Se você não destrói os seus sanskaras antigos, sua natureza e seus pensamentos fracos, como a nova criação será criada? E se você cria a nova criação, mas não sustenta, como isso seria visível de uma forma prática? Então, os filhos Trimurti do pai Trimurti estão desempenhando todas as três tarefas simultaneamente. Vocês estão destruindo ações pecaminosas e pensamentos inúteis. Vocês têm que fazer isso com mais força agora. Vocês não devem apenas queimar suas ações pecaminosas e pensamentos inúteis, mas vocês são agora benfeitores do mundo.
Por This isso, is a why it is the tarefa de task of vocês, humanity to Shaktis, lighten the para burden of sinful actions of the whole queimar world o fardo and de to finish the pecados do wasteful todo plots of mundo e terminar com os innumerable souls. pensamentos inúteis de So at present, inumeráveis this almas. task of Então, no destruction and presente, together with that, a the tarefa task of creation of pure thoughts, both these tasks have to be da carried out destruição e a with tarefa full da force. criação de pensamentos puros, todas essas tarefas têm que ser feitas com toda a força. Então, quando você When you tem have uma a very máquina fast muito machine, rápida, you vocês can podem change the mudar a forma, a form, cor, color, a virtude, a virtue, and tarefa, task e- of an object etc., in de um 1 objeto em um second. segundo. Assim como o As objeto é soon as colocado the na object máquina, is ele placed in the muda de machine, its forma. form changes. Da mesma maneira, esse maquinário do In the same estabelecimento e way, this destruição tem que machinery of trabalhar muito establishment and rápido. destruction Assim has to como a work forma e a very cor fast. de um objeto muda assim que ela Just é as the colocada form numa and color of máquina, an do object mesmo changes modo, os whenever it is frozen, pensamentos, a forma, as virtudes e in the same way, the tarefas thoughts, de todas as almas que vêm virtues, and em tasks frente of de all the vocês souls who come mudam in front of you nesse maquinário will change espiritual. in Não this spiritual apenas machinery. as almas, mas a Not qualidade e only a of the tarefa souls, but the dos quality 5 and task of elementos the five também vão elements mudar. will also change. Tal maquinário está agora para ser usado de forma Such prática. Por machinery isso, is é now dito a being to be você used que practically. ambas as tarefas de estabelecimento e destruição estão sendo This is desempenhadas why you are told simultaneamente. that both the tasks of establishment and destruction are being carried out simultaneously. Now they will be carried out even faster. Agora elas serão desempenhadas Just com as there mais is always a velocidade, line of assim beggars in como front of há great uma fila donors. de In the same mendigos em way, frente de there is grandes going to be doadores, a do mesmo file in modo, front of haverá everyone uma fila listening. em frente de todos vocês. When you have a big Quando crowd vocês of têm uma persons, grande coroa numa exposição you que start vocês with fazem those naquele tempo, individuals você with começa uma short fila e dá a eles messages. uma mensagem curta. Vocês não You cannot podem give them the knowledge of dar a eles o creation, but you conhecimento give da them the criação, mas introduction vocês and the dão a message of introdução e a the mensagem do Pai, o Creator. Criador. Do mesmo In the modo, same quando há way, uma when there is fila a few beggars, de mendigos, you você will only apenas give dá a them a eles a message, mensagem. but this Mas essa message mensagem de um becomes segundo é very poderosa. powerful. Essa mensagem se torna imersa This naquelas almas message na becomes forma de within um those sanskar. souls in the form of a Almas de sanskar. todas as religiões virão pedir por Souls of isso. all religions will come begging for it. Pessoas mesmo dizem que Cristo está People even agora na say that forma de um Christ is now mendigo. here in the form of a Fundadores de beggar. religião também virão na frente de você na forma de mendigos. Founders of religion will also come in front of you in the form of beggars. What alms will you give them? E You o will presente simply você vai give dar a this eles. Vocês message. simplesmente dão a You eles will have essa to give mensagem. such a Vocês têm que powerful dar message that they tal who mensagem become poderosa instruments que to eles se establish a tornarão instrumentos religion para with estabelecer a religião powerful através sanskaras of this de um message. sanskar poderoso desta mensagem. Então, aqueles Those sanskars se sanskaras will be very tornarão perishable imperecíveis because porque you vocês will also também have têm your sanskar perishable imperecíveis sanskaras at the time of your no final seu perfect estágio state. final perfeito. No presente, vocês estão se tornando seus sanskars At present, you're imperecíveis. making your No entanto, sanskaras aqueles imperishable. para quem vocês dão a mensagem, Therefore, those to whom you aqueles que give the vocês message or fazem for whom you esforços, não know of são it capazes are not able to de stay here ficar for a aqui time. todo o tempo. Eles ficam aqui por algum They tempo, stay então here for eles se some time tornam and then they become slack. However, at relaxados. the end, No entanto, your no final, sanskaras, seus they become sanskars serão imperishable. imperecíveis. Então, porque vocês têm o So, poder because you have the de power sanskar of imperishable imperecíveis, sanskaras, vocês dão a eles you tais give them such ensinamentos teachings or such a ou tal message that mensagem their que os sanskaras sanskars deles se become tornem imperishable. imperecíveis. To be continued. Continua. Shanti. With the feeling of being an O instrument, sentimento de ser um instrumento e ser humilde being continua humble, o mundo novo. construct the new world.
The sign of O manners sinal de bons modos é a humildade. the seed of good wishes O sinal de bons votos e is to have the sentimentos puros é ter sentimentos de ser um instrumento. and to have E ter humildade, não querer respeito limitado, mas ser humilde. but to be humble. Never try to prove the truth, Tente provar a verdade, letting go of your manners. deixando de ter bons modos. The sign O of sinal de bons modos é is humility. humildade. This humility Esta humildade facilmente capacita você a desempenhar a tarefa de renovação. Até until você se torna humilde, você não you pode cannot carry out renewal. fazer a renovação. निर्मल और निर्माण बन, विश्व नवनिर्माण करो। सभ्यता की निशानी निर्माणता। शुभ भावना, शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज कर सकती है। जब तक निर्माण नहीं बने, तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ओम शांति।